no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 12, são poucos versos, e eu peço que vocês me acompanhem. A minha tradução em específico é NAA, mas acredito que você conseguirá acompanhar da sua versão se for diferente, amém? Versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais difícil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nós te pedimos que não apenas a nossa mente esteja aberta nessa noite, mas que o nosso coração esteja disponível a ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós nos colocamos diante de Ti, contritos e quebrantados, para que nós possamos absorver aquilo que de fato o Teu Santo Espírito quer plantar em nossos corações nessa noite. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Meus irmãos, atualmente, principalmente no século 21, nós vivemos em um período de completo desamor, não apenas por uma observação sociológica, mas por uma observação também a partir das Sagradas Escrituras, falando a respeito do esfriamento do amor, falando a respeito das coisas que aconteceriam nos últimos tempos. Nós podemos observar na sociedade as grandes palestras, as grandes falas de quem sabe pessoas que são muito mais conhecidas do que quem sabe os nossos teólogos, como pessoas que são atualmente chamadas de coach. Mas nós podemos observar na fala dessas pessoas, muitas vezes, uma questão muito singular, uma questão que vem surgindo com mais força a partir do século em que nós estamos. Isso é o egocentrismo, isso é a individualidade. Nós observamos que uma fala em crise mostra que a sociedade ela não tem mais lugar para relacionamentos. A sociedade não tem mais lugar para que pessoas estejam relacionando-se saudavelmente com uma visão bíblica e com uma visão teológica correta das Sagradas Escrituras. As pessoas estão atrás de relacionamentos que, na verdade, quem sabe são moedas de troca. As pessoas estão atrás de relacionamentos que, quem sabe, eu posso oferecer alguma coisa que me fará ter lucro e você pode receber algo de mim que te fará também ter lucro. Mas nada é porque a pessoa está disponível a, de fato, ter uma amizade por uma cosmovisão bíblica. Então, a amizade, de fato, é um dos temas crises do momento em que nós estamos vivendo na sociedade. E as diretrizes que as pessoas que atualmente estão falando, quem sabe com o nosso próprio povo, com o povo cristão, com o povo que deveria estar se alimentando de boa teologia, de boa ortodoxia, na verdade não estão. Eles estão se alimentando de pessoas que na verdade querem alimentar o egoísmo humano, a particularidade humana. O Evangelho de Marcos, no qual nós veremos hoje à noite, ele foi escrito por Marcos, que na verdade é discípulo de Pedro.
E Marcos escreveu exatamente o seu evangelho a partir das experiências que Pedro o ofereceu a conhecer. A partir de uma visão teológica de estudo do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João, nós vemos que o Evangelho de Marcos tem um diferencial. O Evangelho de Marcos, ele é um dos únicos, na verdade ele é o único, que dá muito mais ênfase às ações de Jesus quanto a milagres, prodígios, sinais, enquanto o Evangelho de Mateus, se você for observar o Evangelho de Mateus, ou então o Evangelho do próprio Lucas, ele dá muita ênfase às falas de ensinamento de Jesus. O momento que Jesus se coloca contra os fariseus, o momento em que Jesus se coloca contra os escribas, mas o Evangelho de Marcos, por mais que dê ênfase também às coisas que Jesus falava e discipulava os seus próprios discípulos a saberem, ele fala também a respeito dos milagres, dos prodígios e das maravilhas que Cristo estava realizando naquele tempo. Então, meus queridos, os leitores gentios que receberam o livro de Marcos, a intenção de Marcos era principalmente causar a conversão daquelas pessoas a saber que Cristo Jesus de fato era o Filho de Deus. E não somente isso, naquele período, a perseguição aos cristãos pelo governo de Nero, o Império Romano, se intensificou. Então, ele escreveu esse evangelho principalmente para dizer ao povo: olha, Jesus também sofreu, vocês sofrerão, mas Cristo Jesus ressuscitou, Cristo Jesus nos salvou, Cristo Jesus nos levantou novamente, e não significa que nós não sofreremos, mas significa que de fato Ele estará conosco até a consumação dos séculos, e até que nós estejamos com Ele na eternidade. Tendo em vista esses fatores, eu gostaria de meditar com vocês a respeito de uma verdade que vislumbra aos meus olhos a partir do capítulo 2. A verdade é a seguinte: as amizades dos filhos de Deus são conduções à eternidade com Cristo. A amizade dos filhos de Deus são conduções a uma eternidade com Cristo. Mas quais são os princípios de uma amizade cristã? Quais são os princípios de uma amizade que, ao observar as Escrituras, eu posso dizer: eu tenho esta amizade, eu não tenho esta amizade, e principalmente trazendo para mais perto de nós, não da forma que as pessoas pregam atualmente de: você tem que ter mais crivo quanto às suas amizades, fazendo com que de fato você repudie algumas pessoas e você acolha outras. Mas será que nós temos tido posicionamentos bíblicos a partir da visão das Escrituras quanto à nossa amizade, quanto aos nossos relacionamentos, quanto aos nossos relacionamentos dentro das universidades, quanto aos nossos relacionamentos dentro das escolas, dos nossos trabalhos, das nossas famílias, das nossas igrejas? E é isso que eu gostaria de meditar com vocês nesse momento. A primeira verdade, o primeiro princípio que o Evangelho de Marcos evidencia no capítulo 2, se encontra no versículo 3, que eu gostaria de meditar com vocês nesse momento. Versículo 3 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos diz assim: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Eu gostaria de fazer com que vocês entendam que a visão de que a sociedade de fato está sofrendo isso não é apenas uma visão bíblica. Todos nós conhecemos Bauman, o sociólogo que criou o conceito de sociedade líquida. Todos nós vimos isso na escola, na aula de sociologia. E por que sociedade líquida? Porque numa visão, de fato, por causa de vários fatores históricos que aconteceram, ele viu que a sociedade estava se diluindo. Então nós podemos ver reflexo disso dentro das igrejas também, não somente fora das igrejas, mas dentro da igreja, porque a igreja não é uma sociedade fora de uma sociedade mundana. A igreja está dentro de uma sociedade num contexto mundano. Nós somos pessoas que vivem num contexto mundano, portanto nós temos que estar inseridos dentro de uma cultura, dentro de um povo, dentro de contextos que, quem sabe, eternamente nós não estaremos, mas no período de peregrinação em que estaremos. Então, a partir desse texto eu posso evidenciar que de fato a primeira verdade é que a verdadeira amizade não olha para as nossas incapacidades.
E por que eu digo isso? Eu gostaria de que você, nesse momento, conseguisse observar comigo o período do contexto de Jesus, 2000 anos atrás, no Oriente Médio. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que tinha incapacidades físicas, uma pessoa que era de fato deficiente. Ela não conseguia andar e o texto evidencia que ela era uma pessoa paralítica. E nós podemos observar que as pessoas que eram deficientes, ou as pessoas que eram portadoras de algum tipo de mal que aconteceu durante a vida, uma cegueira ou qualquer outra coisa do tipo, estas pessoas não eram muito bem valorizadas pela sociedade. Estas pessoas, na verdade, eram pessoas inválidas. E principalmente um paralítico, porque naquele contexto existia roda, mas eu duvido muito que existia cadeira de roda. Eu duvido muito que um paralítico conseguisse viver independente. Eu duvido muito que a família do paralítico pudesse viver em favor do paralítico e recebesse um Bolsa Família do governo. Eu duvido muito que aquela família fosse apoiada pelo Império Romano porque uma pessoa era, de fato, uma pessoa com deficiência. Não era o contexto do paralítico, não era o contexto daqueles 4 homens, não era o contexto da pessoa que estava diante daquele momento, falando com Jesus, fazendo o possível para que aquele paralítico fosse ajudado. Na verdade, não. E é por isso que eu gostaria de meditar nessa verdade com vocês. A verdade de que a verdadeira amizade, ela não olha para as nossas incapacidades. E trazendo para um contexto mais perto de nós, evidenciando isso a partir de um comportamento de Cristo Jesus, porque nós não nos validamos apenas por qualquer palavra, mas se nós vermos de fato isso refletido no caráter de Cristo Jesus, nós podemos ver que Jesus também fez da mesma forma que aqueles 4 homens. Jesus não olhou para a minha e nem para a sua incapacidade. Ele sabia que nós não poderíamos nos achegar a Ele. Jesus sabia que você era imerecedor de toda graça. Jesus sabia que você era imerecedor de amor. Jesus sabia que nós não éramos capazes de usufruir da eternidade e nem de usufruir de qualquer bem proveniente das mãos do Senhor, se Ele mesmo não fosse o Cordeiro de Deus imolado sobre a cruz. Aqueles 4 homens naquele momento refletiram o caráter de Cristo Jesus. Jesus não olhou para as nossas incapacidades. E aqueles 4 homens não olharam para a incapacidade do paralítico da mesma forma. Precisamos olhar de fato para as pessoas que estão ao nosso lado com suas incapacidades. Eu acho incrível Paulo escrevendo aos Romanos, uma igreja completamente problemática, uma igreja espiritualmente deficiente, e quando chega em determinado capítulo ele começa a discorrer sobre o amor e ele diz: olhe, se vocês tiverem todos os dons espirituais e não tiverem o amor, vocês vão ser como um sino, blom, blom, mas não adiantará de nada. A vida do cristão é movida por amor. E a partir do momento que nós observamos o amor de Cristo evidenciado na nossa vida, a partir do momento que nós observamos o amor de Cristo, nós podemos evidenciar esse amor para as outras pessoas, refletindo exatamente o caráter de Cristo e o caráter desses homens, não olhando para as incapacidades das pessoas que estão ao nosso lado. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado agora, não estou pedindo para você olhar não, mas se você olhar para a pessoa que está do seu lado agora, é uma pessoa de fato mazelada, cheia de problemas. É uma pessoa com pecados que precisa da graça do Senhor. É uma pessoa com problemas de caráter. É uma pessoa com lutas internas. É uma pessoa que de fato teve uma trajetória que quem sabe lhe acarretou traumas, mas essa pessoa foi a pessoa na qual foi escolhida por Cristo Jesus para que Ele mesmo se revelasse através das suas escrituras. Se Cristo Jesus amou a pessoa que está ao nosso lado, cheia de deficiências e cheia de incapacidades, nós não temos o direito de escolher quem nós queremos ou não queremos amar, quem nós queremos ou não queremos ajudar, quem nós queremos ou não queremos atribuir amor. Nós devemos, como igreja do Senhor, estar inseridos dentro do contexto do mundo, evidenciando amor, quer seja o seu irmão em Cristo deficiente da mesma forma que você,
ou quer seja um não alcançado, que precisa desse amor para que veja o vislumbre da graça de Deus. Agora eu gostaria que nós víssemos o versículo 4 do mesmo capítulo, que diz o seguinte: e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. A segunda verdade que eu gostaria de evidenciar a partir desse texto é que a verdadeira amizade é um socorro bem presente na necessidade. O paralítico, de fato, eu gostaria de que vocês observassem isso. O paralítico, de fato, era uma pessoa inválida. E observe comigo, vamos viajar 2000 anos atrás. Vocês lembram do cego Bartimeu? Sozinho, sentado à beira da estrada. A mulher do fluxo de sangue, que tinha um problema há anos de hemorragia. Ela não podia tocar em ninguém porque era considerada impura. Outras pessoas que são evidenciadas, como por exemplo, o homem que estava esperando sua vez para entrar no tanque de Betesda. O que aconteceu? Todos passavam à sua frente e ninguém respeitava a sua vez, porque todos estavam já vivendo uma coisa que hoje nós chamamos de egoísmo, uma coisa que hoje nós chamamos de egocentrismo. As pessoas queriam as suas próprias atribuições de milagre, de cura, de evidência de Cristo Jesus, ou evidência miraculosa, sobrenatural, e nunca olhava para o outro como a necessidade do outro se reflete na nossa vida também. Eu me lembro de Paulo quando eu observo essa passagem também, porque eu lembro que o próprio apóstolo Paulo fala dos momentos que ele tinha de necessidade, mas ele utiliza o termo também, que é como se fosse os meus amigos de batalha, os meus amigos de guerra, os meus amigos de conflito. Esses amigos eram aqueles que ajudavam o apóstolo Paulo nos momentos mais dolorosos de sua vida. Nos momentos que, quem sabe, ele estava preso. Nos momentos que, quem sabe, ele escreve para Timóteo: Timóteo, traz minha capa, traz papel, traz caneta, traz marcos. E vale salientar, das pessoas que Paulo chamou novamente, ele tinha tido um desentendimento com Marcos. E eu acredito que vocês se recordam disso. Ele teve um desentendimento com Marcos, mas o reino de Deus e o amor que deve ser evidenciado pelos cristãos é muito maior do que qualquer desentendimento que aconteceu lá em Atos. Mas quando ele está prestes a morrer, quando ele fala com Timóteo, ele diz: traz Marcos, porque Marcos me é útil. A palavra ela evidencia que o Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E o socorro bem presente na hora da angústia, ele deve se revelar a partir também das amizades dos filhos de Deus. Então, se você é um Paulo, seja um Áquila e seja uma Priscila na vida dos seus amigos. Agora, se você é um Áquila e uma Priscila, parabéns. Continue evidenciando quem é Cristo Jesus, o amor e a graça de Cristo Jesus. Tendo em vista uma grande oportunidade que surgiu, os homens, eles não mediram esforços. Eu gostaria de que vocês vissem comigo o contexto da Palestina. A casa, aqui, a porta lotada de pessoas. Do lado sempre tinha um lugar para os animais ficarem, e por isso que as pessoas fazem a ligação, que a palavra também mostra que Jesus nasceu perto dos animais. E a casa lotada, não era a casa de qualquer pessoa, era a casa de Jesus. Aqueles homens viram a oportunidade, correram para essa oportunidade, a oportunidade de ajudar o amigo deles. O amigo que para a sociedade era o inválido, mas eles não olharam para a sua incapacidade. O amigo que estava precisando de ajuda, porque eles não tinham a quem recorrer. A mulher de fluxo de sangue mesmo gastou todo o seu dinheiro em tudo que podia fazer, terrenamente falando, mas não pôde ajudar a si mesma, porque existem casos que de fato só o amor de Deus pode fazer, só o amor de Deus pode transformar,
Só o amor de Deus pode libertar. Só o amor de Deus pode fazer com que as pessoas de fato encontrem a graça, encontrem a misericórdia. Só o amor de Deus pode fazer essas coisas. Os amigos observaram essa necessidade e foram até o encontro de Jesus, porque eles observaram a necessidade que aquele homem estava passando. Então a primeira verdade é que nós precisamos observar os nossos amigos além das incapacidades deles. E isso faz com que nós não olhemos com um olhar tão somente de seletividade, com um olhar de graça e misericórdia, sabendo que o mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por aquele que está do meu lado, com as suas debilidades, com as suas fraquezas e com os seus pecados. E a segunda verdade é que Jesus, ele não mediu esforços para nos ajudar. A amizade de um cristão tem que ser um socorro bem presente na hora da tribulação. Tem que ser um socorro bem presente na hora da angústia. Porque eu não me recordo de Jesus dizendo: "Pera ainda, depois eu morro na cruz. Pera ainda, depois eu passo 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, sendo tentado por Satanás. Pera aí, espera eu ter um tempinho para ajudar esses pecadores miseráveis." Jesus, ele foi um socorro bem presente no momento que nós mais estávamos destruídos, no momento que mais estávamos angustiados, no momento que de fato nós estávamos no fundo do poço. Jesus estendeu o braço poderoso e nos tirou, fazendo enxergar de novo a luz da graça do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que aqueles 4 homens fizeram com o paralítico. E é isso que nós devemos fazer dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas amizades. A palavra fala no versículo 4 ainda. Eu gostaria que você lesse comigo ainda o versículo 4. Diz assim: removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E a terceira verdade que eu gostaria de meditar com vocês é que a verdadeira amizade nos conduz à eternidade com Cristo Jesus. A verdadeira amizade nos conduz a Cristo Jesus. Marcos relata que não foi para qualquer pessoa, qualquer mestre, qualquer feiticeiro, qualquer mago, qualquer pessoa que tinha poder aquisitivo, que aqueles homens levaram um paralítico. A palavra fala, muito bem evidenciado, que Jesus, ao curar o paralítico, e antes de curar o paralítico, na verdade, viu a fé que havia nos homens e no próprio paralítico. Eles sabiam que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa por aquele homem. Eles sabiam que Jesus era o único que tinha autoridade para fazer o que o Filho de Deus tinha autoridade para fazer. Aqueles homens tinham fé e acreditavam que de fato Jesus não era qualquer homem, Jesus não era um espírito evoluído, Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo de fato para salvar, para libertar, para fazer aqueles prodígios e maravilhas que foram ditos no Antigo Testamento. Jesus estava agora em casa e aqueles homens colocaram o paralítico diante do autor e consumador da nossa fé. Eu acredito, eu fico imaginando quando eu viajo assim, quando eu faço meus devocionais, eu fico imaginando o Criador das pernas tendo que fazê-las funcionar novamente. Eu fico imaginando a pessoa que criou todos os ossos, todas as artérias, todas as veias, todo o corpo humano, todo o mecanismo, todo o organismo, cada átomo, cada célula, dizendo: levante-se novamente. E eu fico imaginando mais ainda a disposição daqueles homens em ajudarem aquele paralítico a estar aos pés de Cristo Jesus. Sabe por quê? Vamos observar novamente pelo contexto do Oriente Médio. As casas, elas tinham uma abertura por fora que dava no telhado, nós chamamos hoje de laje, né? Mas naquele período já existia. Aqueles homens observaram exatamente onde Jesus estava, abriram o telhado onde Jesus estava, desceram o paralítico onde Jesus estava,
porque o esforço daquele momento era grande, mas muito maior era a glória que o Senhor Jesus iria revelar dentro de sua própria casa, curando aquele paralítico, revelando a sua glória para todas as pessoas que ali estavam. Meus irmãos, nesse período da semana passada, na verdade, nós seminaristas do Betel Brasileiro, estávamos na Conferência Vida Nova, né? Todos nós conhecemos a editora Vida Nova, e nós tivemos o prazer de participar da conferência. E o Arthur Duque, ele disse uma frase extraordinária para mim. Para mim não, para todos, né? Mas aquilo ficou enraizado no meu coração. E a princípio, na verdade, quando ele disse, eu já estava pronto para dizer herege. Mas depois ele contextualizou a frase que ele disse. Ele disse: meu irmão, todo cristão, ele passa por duas conversões: do mundo à igreja e da igreja ao mundo. Aí na hora começou a martelar na minha mente: meu Deus, o que é que esse homem está querendo dizer? E depois ele disse: a questão é que Jesus traz as pessoas à igreja e devolve-as para o mundo, porque não há uma pessoa que o Senhor chamou dentro da sua palavra que Ele não mandou ir pregar o evangelho. Não há uma pessoa, que o Senhor chamou dentro de sua palavra, que não foi convertido a Ele e depois foi solto por Ele. Até as pessoas que foram recém-convertidas. Nós vemos o caso, por exemplo, do gadareno. Foi liberto pelo Senhor, disse: Senhor, deixa eu ir com você. E ele disse: volte para a sua casa. Evidencie do que eu fiz dentro do seu lar. Evidencie do que eu fiz perto dos seus. Volte para o mundo. Volte para onde você estava. E fale do que eu fiz. Fale dos meus prodígios. Fale das minhas maravilhas. E fale exatamente que eu sou filho de Deus. Evidencie para as pessoas a minha glória. Eu concordo com Arthur Duque. Nós estamos tão preocupados com a primeira conversão que esquecemos da segunda. Nós estamos tão preocupados em entrar pelas portas da igreja, louvando, adorando, e isso é importante, e eu não estou falando aqui contra a igreja local, é importante. Congregue, esteja com seus irmãos, seja fortalecido na fé. Mas observe também a necessidade do mundo lá fora. E veja o chamado do Senhor para você ser fértil dentro da sua faculdade, dentro de onde você está. Em toda pregação eu gosto muito de trazer o contexto missiológico, não só porque o meu curso, bacharelado em teologia, com ênfase em missiologia, mas porque toda a palavra tem a função de buscar os pecadores remidos, contritos e quebrantados diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra é evidenciadora da missão de Deus. E eu gostaria de meditar com vocês a respeito disso. Será que nós temos sido servos úteis ao Senhor? Será que nós temos proliferado o reino de Deus, feito crescer o reino de Deus? E agora eu faço você recordar. Lembre das suas amizades nesse momento, as amizades cristãs. Seus amigos aqui da igreja. Vocês estão numa caminhada maravilhosa. Uma caminhada maravilhosa, uma oportunidade de crescimento espiritual, fortalecimento espiritual. Olha, a coisa mais extraordinária é quando o Senhor coloca diante de nós uma pessoa que é a nossa amiga e ela diz: vamos orar. E a pessoa vê que a gente está passando por um problema, ela diz: olha, vamos batalhar junto, eu quero te ajudar. Quando a pessoa olha para as nossas necessidades e não olha somente para os nossos problemas. Isso é uma bênção. Os apóstolos, eles andavam juntos, 12. Mas os zelotes, tinha um zelote. Dos 12 tinha um zelote. Os zelotes eram aquele povo que queria destruir o Império Romano pelas próprias forças, simplificando a ideia. Queria destruir o Império Romano, colocar os traidores para fora. Mas tinha um publicano, e o publicano era traidor.
O publicano cobrava impostos do seu próprio povo, impostos altíssimos. Mas o Senhor chamou os dois para caminharem uma jornada maravilhosa. Uma caminhada que vai dar amizade até a eternidade. Priscila, Áquila, Paulo, Timóteo, Marcos, todos eles caminharam da amizade até a eternidade. Eu fico me perguntando o que foi que Noemi fez. No livro de Ruth, no Antigo Testamento, depois do livro de Juízes, nós vemos que Elimeleque morre, os filhos de Noemi morrem, fica Noemi e a Nora diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu fico pensando, qual o segredo, qual o mistério, o que é que Noemi fez para que Ruth, que era uma amalequita, dizer: o teu Deus é o meu Deus? O que foi que Noemi fez para fazer com que aquela mulher abrisse mão da sua família, do seu povo, das suas crenças, da sua terra, de tudo que era dela, para acolher o seu próprio Deus? E ela olhar para os olhos de Noemi e dizer: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A amizade delas duas foi tão abençoada, tão abençoada, tão abençoada, que se você for ver no Evangelho de Mateus, aquela mulher que na verdade nem era do povo etnicamente escolhido por Deus, ela está na genealogia de Jesus. E ela caminhou com Noemi. Ela se casou com Boaz. Ela está na genealogia de Jesus, sendo tataravó de Jesus. E ela caminhou até a eternidade, por causa de uma amizade. Porque o Senhor, através de uma amizade, através de um vínculo familiar, fez com que os planos dele, que são soberanos, fossem realizados na vida de Ruth. Seja um canal da mesma forma. Se você tem um amigo que já é cristão, fortaleça-o na fé. Se ele está com problemas, ajude-o e não olhe para os problemas, olhe para o seu amigo. Faça como Jesus não olhou para você, porque olhe, eu afirmo a você, você pode ter cabelo liso, cacheado, ondulado, você pode ser de todas as cores, de todas as raças, de todas as tribos. Jesus, pela palavra, não tinha beleza nem formosura. Mas meu irmão, você não tinha nada para agradar ao Senhor. E ele não olhou para isso. No momento de maior angústia também, o Senhor foi socorro bem presente. E ele lhe acolheu. E ele evidenciou uma coisa maravilhosa no Evangelho de João. Vocês lembram o que Jesus disse aos discípulos? Ele disse assim, olha, parafraseando as palavras do apóstolo, ele disse: olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque tudo aquilo que o Pai me entregou, tudo aquilo que o Pai me disse, todas as verdades do Pai, tudo aquilo que o Pai colocou diante de mim, estas coisas eu não ocultei de vocês. E eu gostaria de evidenciar essa verdade nessa noite. A verdadeira amizade, ela evidencia as verdades do Pai. Você pode ter amizades com 1001 pessoas. Se essas amizades não servem para que você evidencie a verdade do Pai, as verdades eternas expostas pelas Escrituras, se estes seus relacionamentos não são funcionais para o reino de Deus, se os seus relacionamentos não são funcionais para o reino de Deus e para o progresso do reino de Deus, não existe amizade dentro dos seus relacionamentos. São apenas amizades e relacionamentos terrenos. Mas se os seus relacionamentos forem como a amizade destes 4 homens e deste paralítico, que foram aqueles homens que colocaram aquele paralítico diante de Jesus, e por causa dessa colocação deles, por causa desse impulsionamento deles, por causa dessa disposição deles, aquele homem não apenas sofreu por Jesus, ele não apenas recebeu de Jesus uma cura física, ele recebeu de Jesus uma cura espiritual, que evidenciaria que
quem era Cristo Jesus para ele até a eternidade. A amizade daqueles 4 homens e daquele paralítico foi tão extraordinária que aqueles 4 homens também fizeram com que aquele paralítico caminhasse da amizade até a eternidade com Cristo Jesus. E Jesus olha para ele e diz: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus olhou para mim e para você e disse a mesma coisa. E Ele quer que nós possamos ir lá fora para que Ele diga isso a mais pessoas. Meus irmãos, a palavra evidencia os chamados, a palavra evidencia a vocação. E quando nós vamos observar mais minuciosamente, nós vemos que você não precisa ter um chamado pastoral para você evidenciar quem é Cristo. Você não precisa ter um chamado missionário no termo de você estar restrito somente à missão de ser vocacionado para ir à Ásia, para ir à África, para ir à Índia. Você não precisa disso para evidenciar quem é Cristo Jesus. Nós temos o Senan dentro do Betel Brasileiro, e o Senan é Centro Acadêmico de Missões. O Senan está com um tema muito pertinente, refletindo a glória de Deus, propagando o reino de Deus dentro das academias, dentro dos centros acadêmicos, dentro dos campos universitários. Aqui todos conhecem a CRU? Todos sabem o que é CRU? A associação, a organização. CRU é uma organização de jovens dentro das universidades, que evangelizam dentro das universidades. Eles fazem cultos, eles fazem apoio. E uma coisa que me fez refletir muito é que a palavra de Deus nos dá esse mandato de pregar o evangelho, e nós muitas vezes esquecemos do mandato por causa do nosso dia a dia. Nós esquecemos que o Senhor nos chamou para pregar o evangelho e ter o prazer de caminhar da eternidade, da amizade à eternidade. Valeu, meu pastor. O Senhor nos chamou para caminhar. A caminhada é árdua, independente da sua vocação, independente do seu chamado. Se você for médico, se você for dentista, se você for advogado, se você for juiz, se você for pedreiro, se você for qualquer coisa, a caminhada será árdua, mas o Senhor sempre colocará pessoas ao seu lado. Pessoas ao seu lado para que você evidencie as verdades do Senhor, para que você evidencie as verdades de Deus. E as verdades de Deus, uma vez anunciadas, são primordiais para que os vínculos sejam fortalecidos e as amizades nasçam de forma bíblica e de forma verdadeira. Uma amizade bíblica e verdadeira só é uma amizade bíblica e verdadeira se ela comunica que Jesus é a vida, a verdade, o caminho, a paz, a luz sobre as trevas, o Redentor. Eu gostaria de louvar com vocês nessa noite. Louvar com vocês exatamente isso que nós falamos e exatamente isso que nós ouvimos. Nova vida para sempre. A alegria, uma família. O Senhor nos chama para caminhar da amizade à eternidade. Da amizade à eternidade com Ele. E eu gostaria de louvar com vocês nesse momento. Nova vida para sempre, uma família, alegria.
o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Afirmasse: quem é Cristo Jesus? Quem é o Cordeiro Santo que lhe salvou? Quem é o Cordeiro Santo que desde a eternidade foi imolado sobre a cruz? Quem é aquele que se revelou a você? Quem é aquele que te tirou do fundo do poço? Quem é aquele que te regenerou, que te transformou, que te resgatou? Eu gostaria de que você evidenciasse quem é aquele que você tem que evidenciar para o mundo, seja na universidade, seja dentro de casa, aquele que te conduzirá da amizade à eternidade. É o Deus que você evidenciará, louvando conosco nesse momento. Cante conosco, dizendo que Ele é vida, verdade, caminho e paz. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício
Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir mais do que o Teu Espírito Santo quer de nós. Senhor, nós te pedimos que de fato o Teu Espírito lidere o nosso andar em justiça, em santidade, onde quer que nós passarmos, que nós resplandeçamos, que nós reflitamos quem é Cristo Jesus na nossa vida. Do mais novo ao mais velho, do mais culto ao não, nós te pedimos, Senhor, que Tu sejas evidenciado através da nossa vida, dentro de casa, dentro da nossa família, dentro da faculdade, dentro da escola. Senhor, nos ajuda a segurar a mão da nossa amizade, daqueles que estão ao nosso lado, e sermos corajosos para tirar o telhado da Tua casa, descê-los aos Teus pés, para que eles ouçam do Senhor: os Teus pecados estão perdoados. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a evidenciar aquilo que nós cantamos, que não seja hipocrisia nossa dizendo que o Senhor é da vida o melhor, se nós não queremos levar esse melhor da vida para as pessoas. Ajuda-nos a caminhar da amizade à eternidade com o Senhor, porque aquele paralítico, uma vez que foram perdoados os seus pecados, uma vez que foram levados sobre a cruz do Calvário, ele pôde desfrutar através de uma amizade a eternidade com o Senhor. Nós podemos também experimentar da mesma coisa, porque nós ouvimos essa noite o Senhor dizendo: não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. E o Senhor nos chamou de amigos, caminhando numa amizade com Cristo, para que nós caminhemos na eternidade contigo. Nós te glorificamos por tudo em nome de Jesus. Amém.